Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na videoaula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é o Chat GPT. Se a gente perguntar para ele, né, o que ele é, se você for lá no site e perguntar, né, o que é o Chat GPT, ele vai dizer que ele é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI com base na arquitetura GPT 3.5. Ele vai dizer também, eu fui projetado para conversar com pessoas e responder a uma ampla variedade de perguntas e tópicos. Então a gente vai olhar para essa definição e tentar entender um pouquinho cada um desses pedaços, né? Primeira coisa é o que é o modelo de linguagem, né? De maneira geral, um modelo de linguagem é uma distribuição de probabilidade para uma sequência de palavras. Então, é a probabilidade de uma palavra estar em sequência da outra, né? De uma frase, por exemplo, existir num dado formato, numa dada sequência, né? Então, dado uma sequência de palavras, o modelo de linguagem vai atribuir uma probabilidade justamente dela existir, dela fazer sentido no contexto daquele modelo. A tarefa mais básica de um modelo de linguagem é a identificação da próxima palavra. Você está digitando um texto, por exemplo, e ele fala qual é a próxima palavra mais provável. É aquela coisa que o seu celular faz quando você está digitando uma mensagem, né? Ele sugere as próximas palavras. Então, né, um exemplo simples disso, né? Você tem como entrada uma sequência de palavras que você está digitando, por exemplo, com grandes poderes vem grandes, e o programa, o modelo de linguagem, vai sugerir para você qual é a próxima palavra, por exemplo, responsabilidades. E o que é a arquitetura GPT 3.5? Né? Ele tinha falado que ele era um modelo de linguagem baseado nessa arquitetura. A sigla GPT vem de Generative Pre-trained Transformer. E esse é um modelo de linguagem neural desenvolvido, né, pela OpenAI, e ele é baseado aí, né, numa rede neural de transformadores, né, o que é isso, a gente já vai falar sobre isso, que ela é pré-treinada com grandes volumes de dados, né? Então a gente tem aqui, na verdade, três conceitos que a gente vai falar sobre cada um deles, né? Que ela é pré-treinada, que é um modelo generativo e baseada aí em transformers. O modelo generativo é um modelo que tem como objetivo ser capaz de produzir conteúdos com a fluidez semelhante à de um ser humano, né? É um modelo que pretende produzir um texto e que, ao ler aquele texto, pareça de fato um texto escrito por seres humanos. E, de fato, o ChatGPT é muito bom para produzir textos que você não consegue saber, né, se foi um ser humano ou uma máquina que escreveu. Além disso, nos outros dois conceitos que apareciam era que era o modelo pré-treinado. Isso quer dizer o quê? Que o modelo ele tem esse seu treinamento realizado de antemão, né? Ele não é feito online, não é enquanto você está digitando lá que ele está treinando e o modelo de linguagem se está aprendendo e se modificando com o contato com o usuário, não é isso que acontece. Ele é treinado de antemão. Esse treinamento é custoso, envolve muito texto, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses textos e qual é esse volume de textos, mas ele não está aprendendo de forma online. O modelo de linguagem ele não aprende enquanto você está interagindo com ele. Ele já foi treinado, né, ele foi pré-treinado e depois você usa ele para diversas tarefas, diversos objetivos. E além disso, está escrito que ele é baseado, né, na arquitetura de transformers. Né? O que é um transformer? Para responder essa pergunta, eu vou fazer um passeio, né, histórico pelo processamento de língua natural e pela representação de textos pelo computador. Então, começando pelo processamento de língua natural, também conhecido como processamento de linguagem natural, que vem do inglês, né, Natural Language Processing, em português a sigla é PLN, em inglês NLP. Ele é um campo interdisciplinar que envolve ciência da computação, inteligência artificial e linguística, e o objetivo principal dele, né, é tratar essa interação entre computadores e línguas humanas, né, que são essas línguas naturais. E, em particular, a gente costuma, né, usar PLN para processar texto, né, para o computador, de certa forma, entender, né, o que um texto está querendo dizer, né, para a gente conseguir trabalhar com um texto dentro do computador, mas também para produzir textos, né? Aqui eu estou falando de textos, que é uma das aplicações mais comuns, mas na verdade pode ter vários tipos de conteúdo ligados a essas línguas naturais. Então a gente pode ter textos, a gente pode estar processando áudios, a gente pode estar processando vídeos e assim por diante. Há muito tempo atrás, né, desde os anos 50, era se discutido, né, como representar o texto computacionalmente para o computador, né, poder tratar esse texto. Ao longo, obviamente, dessas décadas, bastante coisa mudou, mas vários princípios foram publicados lá nos anos 50. E um deles é justamente uma das representações mais tradicionais de um texto, que a gente representa ele para o computador como
um conjunto de palavras, ou do inglês o bag of words, que seria um saco de palavras, né? Por que um saco de palavras? Porque a ideia é que as palavras estão jogadas, de fato, dentro de um saco, sem ter uma ordem. Então, mesmo você pegando uma frase em que as palavras têm uma dada ordem, nessa representação não importa a ordem, sim quantas palavras tem indicada, né? Se eu tenho 2 vezes a palavra bola, por exemplo, eu vou contar 2 vezes a palavra bola. Se eu tenho uma vez a palavra menino, vou contar uma vez. Então, o que importa são quais são as palavras e quantas vezes elas acontecem, mas não a ordem. Essa é uma representação bastante simples, ela tem seu mérito, né? É fácil de implementar, é possível usá-la para resolver alguns problemas, porém, ela tem suas limitações, né? Por exemplo, essas 2 frases que estão aqui, eu não estou feliz, eu estou triste, ou eu não estou triste, eu estou feliz, em termos de quantas vezes cada palavra ocorre, elas são idênticas nessa representação bag of words. Uma forma, né, de diminuir esse problema, essa limitação dessa abordagem, né, do uso aí do saco de palavras, ao invés de representar uma palavra de cada vez, representa palavras consecutivas, como uma única unidade, e assim você consegue, de certa forma, ter o contexto, ou talvez até um pouco da semântica, né, do que significa aquela palavra ou aquela expressão, quando você trabalha não só com palavras individuais, mas sim com expressões. E aqui por palavras eu coloquei um destaque, que na verdade eu estou falando sobre palavras, mas não precisa ser só palavras, né? Pode ser qualquer unidade básica que seja interessante na representação daquele texto, que pode ser de fato palavras, pode ser caracteres, pode ser fonemas e assim por diante. Então, a nossa unidade básica não precisa ser necessariamente só palavras, podia ser sílabas e assim por diante. Com essa representação, né, de usar, ao invés de palavras individuais, e sim conjuntos de palavras consecutivos, a gente conseguiria, né, para aquelas 2 frases que eu mostrei anteriormente, a gente teria n-gramas, no exemplo aqui, trigramas, né, que são n-gramas de 3 palavras, conjuntos de 3 palavras, diferentes entre as frases. Por exemplo, na primeira frase, eu teria um trigrama, né, um conjunto de 3 palavras seguidas, que é esse aqui, não estou feliz, e eu também teria um outro trigrama que é eu estou triste. E esses trigramas não aparecem exatamente assim na outra frase. Então, de fato, nessa representação, as 2 frases seriam diferentes, né? E eram frases diferentes, mas na representação bag of words, as 2 frases teriam exatamente a mesma representação. Usando trigramas, elas vão ter representações diferentes. Isso pode ajudar o computador, né, dependendo da aplicação na qual você está usando isso, a perceber que são frases que significam coisas diferentes. Seguindo aqui, né, de qualquer forma, né, usando bag of words, usando n-gramas, a gente ainda vai ter outros desafios e outras limitações. Então, eu vou listar agora 3 frases que têm significados diferentes e elas mudam apenas por uma palavra. Porém, são 2 frases que têm um significado parecido e uma que tem um significado diferente, né? Por exemplo, eu estou feliz, eu estou alegre e eu estou triste, né? As 3 frases são muito parecidas, o que muda é apenas uma palavra, e seria interessante, né, de alguma forma a gente conseguir representar, né, que feliz e alegre são coisas relacionadas, são coisas mais próximas, por outro lado, triste é uma coisa diferente, distinta, né, tem um significado bem diferente, apesar, né, de obviamente as 3 palavras estarem relacionadas aí a sentimentos. Então, o que foi feito, né, para tentar permitir uma representação computacional que consiga também entender, de certa forma, o significado das palavras, é uma outra forma de representação. É uma que a que eu vou apresentar aqui, né, chama Word Embedding, e é uma estratégia para representar cada palavra ou cada token, né, isso também pode variar, não precisa ser estritamente palavras, na forma de um arranjo de números reais. Você vai mapear, né, cada palavra para uma representação vetorial, né, como um arranjo de números, e a ideia por trás dessa representação é tentar representar o significado dessa palavra. Mas como que isso funciona, né? O ponto é que você, ao representar, né, cada palavra dessa forma vetorial, a ideia é que o sistema de alguma forma aprenda que palavras parecidas, com significados parecidos, vão ter uma representação parecida. Então, com isso, você consegue de fato medir uma distância semântica, digamos assim,
entre essas palavras, né? Vai ser uma distância vetorial, e a ideia é que palavras que têm uma semântica parecida, elas fiquem próximas nessa representação. Vou ilustrar graficamente como isso funciona, né? A representação, né, por word embeds é vetorial, né? Então cada palavra vai ser representada por várias dimensões numéricas, né? Você vai ter um vetor para representar cada uma das palavras. Tipicamente esses vetores podem ter, por exemplo, 256 posições, né? 256 dimensões, pode até ter mais, é possível também ter representações mais enxutas. Eu estou representando aqui graficamente em duas dimensões só para a gente dar uma ideia, né? Não é exatamente uma representação real, mas o objetivo é de fato mostrar a ideia. Então, a ideia aqui é que justamente, né, pensando nas coordenadas aqui x e y, as palavras triste, infeliz e deprimido ficariam relativamente próximas, e as palavras feliz, contente e alegre também ficariam próximas entre si, mas formando, nesse caso aqui, dois conjuntos separados, né? Um representando aqui elementos ligados aí à felicidade, né? Sentimentos positivos, e outros sentimentos aí ligados à tristeza, à depressão, etc. Então, a ideia é que justamente a gente consiga representar computacionalmente essas palavras, mantendo uma semântica e podendo, né, justamente verificar a proximidade entre as palavras, já que são vetores de números, né, arranjos de números, a gente pode medir a distância entre cada uma das palavras. Outra vantagem disso, né, desse tipo de abordagem, esse é um exemplo bem clássico sobre isso, é que a partir do momento que as palavras são representadas como arranjos, eu posso fazer diferentes contas com essas palavras. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, 4 palavras, né, rei, homem, rainha e mulher, que estão aqui distribuídas no espaço vetorial. Novamente, estou ilustrando apenas em duas dimensões. E, teoricamente, poderia fazer uma conta do tipo... o conceito rei menos o conceito homem mais o conceito mulher, e essa conta deveria produzir um ponto aqui no meu espaço vetorial próximo a uma rainha, né? Um rei que não é homem e que é uma mulher, ele é uma rainha, né? Então, a ideia é que, né, um conceito apareceria e estaria próximo de rainha, e com isso a gente pode justamente fazer operações entre os conceitos, né? Então, realmente, esse tipo de representação permite uma nova gama de operações para serem usadas sobre a representação das palavras que a gente tem aí, né, a representação computacional. Porém, isso também, a representação de word embedding, né, essa que cada palavra é mapeada num espaço vetorial, ela tem uma limitação, né, se a gente tiver um mapeamento único, né, cada palavra ela vai ter uma única representação vetorial, porque tem algumas palavras que têm mais de um significado. Então, como que, né, essa representação vai conseguir fazer isso? Né? Ela não vai. A representação tradicional de word embed não vai fazer isso. Então, se eu tiver num contexto falando de cores e falando de frutas, e de repente eu tiver, né, a palavra laranja, ela em alguns contextos, em alguns textos, ela vai estar se referindo à cor, em alguns à fruta. Então, pode ser que ela, né, fique justamente entre esses dois conceitos, né, entre os elementos relacionados a cores e entre os elementos relacionados a frutas. E com isso, né, ela pode estar numa posição que, na verdade, aparentemente ela não seja nenhuma coisa nem outra, porque justamente a mesma palavra tem mais de um significado. Então, se tornou um novo desafio, né, como superar esse tipo de desafio de representação para a gente também conseguir trabalhar com palavras que têm mais de um significado. E para isso, né, tem mais de uma maneira de resolver esse problema, mas eu vou justamente agora discutir, né, uma que foi desenvolvida mais recentemente e, de fato, o ChatGPT, que é o assunto de hoje, ele usa isso, né, que é um grande modelo de linguagem, ou em inglês, né, Large Language Models, LLMs, que são o quê? Né? São modelos de linguagem tipicamente construídos com redes neurais profundas e que eles têm muitos parâmetros. E para isso você treina, né, essas redes com grandes quantidades de texto. Esse texto não precisa ser rotulado, né, para quem já entende um pouquinho de inteligência artificial, né, a gente muitas vezes, para tratar vários problemas de aprendizado, a gente tem dados rotulados, que são usados pelos algoritmos. Aqui o texto não precisa ser rotulado e ele realiza uma coisa que é chamada de aprendizado autossupervisionado, né? A ideia geral aqui é justamente você pega um texto e, se o objetivo, né, é entender a relação entre as palavras e depois codificar essas palavras e
com base no contexto, né, nas relações, você acaba mascarando uma palavra, né, você finge que não conhece parte do texto, e daí você justamente usa uma parte do texto para o treinamento, e a parte que você não conhece é a parte que o algoritmo tenta aprender, né, qual seria, por exemplo, a próxima palavra. Né? A gente viu o exemplo de, se eu estou digitando ali no meu celular um texto, ele sugere a próxima palavra. A ideia do treinamento de vários desses algoritmos é parecida com isso. Né? Você passa vários textos para ele, mas você, né, em um dado momento, passa só algumas das palavras de uma frase e ele vai tentar aprender qual é a próxima palavra. E, né, continuando nesse assunto e respondendo a última parte da pergunta, né, do que era o ChatGPT, ele estava escrito lá na própria resposta, né, que a gente viu do próprio chat falando sobre ele mesmo, que ele é baseado num transformer. Né? Mas o que é um transformer? Né? É um modelo de aprendizado profundo que utiliza um mecanismo de autoatenção para identificar o peso de cada parte dos dados de entrada. Né? Então, a ideia geral aqui é que a semântica, o significado de cada palavra e, consequentemente, a representação que vai ser feita sobre cada palavra depende do contexto, depende das outras palavras que estão ao redor daquela palavra. Né? A palavra laranja numa frase pode ter um significado totalmente diferente da palavra laranja em outra frase. E daí, como capturar esse contexto, né? Entender a relação entre as palavras e a importância de cada parte do texto para uma dada palavra, é feito usando isso aqui que é chamado, né, de mecanismo de autoatenção. Né? O algoritmo vai aprender quais são as palavras mais importantes naquela frase, né, em relação à palavra atual, a palavra que ele está tentando descobrir, que obviamente depois vai ser também representada. E justamente nesse conceito surgiu em 2017, né, dos Transformers e usando esse mecanismo de autoatenção, num artigo que justamente dizia que tudo que você precisa é de atenção, né? Tudo que você precisa para melhorar essas representações e os algoritmos de tradução e outras tarefas do processamento de língua natural é atenção. E justamente esses modelos foram inicialmente utilizados, né, na tradução de textos, usando essa arquitetura que é baseada num codificador e num decodificador. Eu vou mostrar a imagem dessa arquitetura aqui, só muito rapidamente, para vocês terem uma ideia. E quando a gente está tratando aí de transformadores com objetivo de tradução, o que acontece é que você passa para ele, né, como entrada, o texto num idioma, o texto no outro idioma, né, o texto equivalente no outro idioma. Ele tem essa camada que é o encoder em inglês, né, que é a decodificação. Ele tem um mecanismo de atenção em cada um dos níveis, ele tem vários níveis. Né, esse retângulo aqui corresponde a um bloco que é repetido várias vezes, né, por isso gera uma rede profunda. E daí, justamente, né, ele vai aprender com base no texto que foi colocado como entrada, incluindo a posição de cada palavra no texto, né, a codificação que é feita aqui é baseada nas palavras, né, de fato, que estão entrando no texto, do texto, mas também na posição delas. E é aí que ele vai aprender, né, onde ter a atenção, né, qual palavra está sendo relacionada a qual. E um exemplo simples de entender, né, de atenção, é se a gente tem uma frase que em algum momento a gente tem um pronome que está se referindo a um nome que está na própria frase. É justamente isso que ele tem que tentar aprender. Né? Ele fala, puxa, o menino está triste porque sua bola furou. Né? Esse sua está se referindo a quem? Né? Então, é justamente perceber essa ligação entre essas palavras, perceber que para esse sua é importante ter atenção no menino. Então, é esse tipo de coisa que o algoritmo tenta aprender. Então, e além, né, dessa parte do encoder, tem o decoder, né, a decodificação, que no exemplo da tradução, né, ela recebe a frase no outro idioma, no idioma para o qual você quer aprender a traduzir, né, o sistema quer aprender a traduzir. Inicialmente, ele faz um processo parecido também de descobrir a atenção, né, entre as palavras desse segundo idioma, mas ele usa um processo aqui chamado de mascarado, justamente porque ele esconde, né, algumas palavras durante o processo, justamente para já não dar o que seria a tradução pronta, né, para de fato o algoritmo ter algo a aprender. Né? Então ele, por exemplo, passa as palavras anteriores e tenta descobrir qual é a próxima, e daí ele junta as duas coisas, né, tanto a saída da parte do
encoder com o que ele já processou até o momento da parte da decodificação, né, do decoder, e daí sim, com essas duas informações juntas, ele aprende, né, no caso, no exemplo aqui, a fazer a tradução correta, ou pelo menos mais correta do que os outros algoritmos faziam. Falando, né, então, do GPT, né, de novo, né, que faltava, né, falar que ele é um transformer, faltava dessa ideia geral do transformer. O GPT em si, ele foca na segunda parte ali da arquitetura que eu mostrei para vocês. Ele trabalha na parte do decoder, né, a arquitetura dele é baseada no decoder, e quando, né, esse modelo foi criado, ele foi testado, né, contra diferentes tarefas de processamento de língua natural, e ele atingiu o estado da arte em 9 das 12 tarefas que ele foi testado. Né? Realmente foi uma revolução do ponto de vista aí de modelo de representação. Né? Você usava ele tanto para representar o texto, né, como modelo de linguagem, mas também, né, você treinava, você fazia o que a gente chama de um fine tuning, né, você fazer um treinamento para aprimorá-lo, para refiná-lo, para resolver tarefas específicas. E eles foi testado na ocasião para 12 tarefas, e em 9 delas ele teve resultados melhores do que os melhores resultados que existiam na época, isso em 2018. Né, a gente está falando ainda do primeiro GPT, né, do que seria o GPT-1, e entre as tarefas que ele se saiu tão bem, né, existe a verificação se uma sentença é gramaticalmente correta ou não, né, então é passada uma sentença e ele diz se ela está gramaticalmente correta ou não, a parte de identificação de sentimentos, verificação de equivalência semântica, né, entre duas frases, verificar se elas são equivalentes, duas sentenças, o problema de perguntas e respostas, né, de achar a resposta correta para uma dada pergunta, e também atividades ou tarefas de raciocínio de senso comum. Então, 9 dessas 2 tarefas ele teve o melhor resultado que existia. Aqui, antes de eu falar das outras versões ou das outras famílias de GPT, né, que a gente fala GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT 3.5, e na verdade não é só um modelo de linguagem, é uma família, tem vários modelos que acabam recebendo esse nome. Eu quero falar só de um outro modelo que ele é baseado no encoder, né, na parte de codificação do transformer, diferentemente do GPT, né, que é baseado inicialmente no decoder, que também fez muito sucesso. Então, só para vocês também saberem um pouquinho sobre isso. Né? Ele chama BERT, que vem da sigla de Bidirectional Encoder Representations from Transformers, que é justamente um modelo de representação de língua, assim como, né, o GPT também só que ele é bidirecional, criado por pesquisadores da Google. Né? O GPT foi criado pelos pesquisadores da OpenAI. Ele também é pré-treinado e com base também num conteúdo textual. Né? Ele não precisa de rótulos, assim como o GPT, né? O dado inicial não precisa ter rótulo, ele usa o texto e mascara a parte do texto para aprender. E ele é bidirecional, isso quer dizer o quê? Né? A maior parte dos sistemas que existiam, dos modelos que existiam, eram baseados no modelo unidirecional, da esquerda para a direita. Né? Você tenta descobrir qual é a próxima palavra com base nas anteriores. Ele tenta fazer isso, né? A arquitetura dele é baseada em olhar para os dois lados. Né? Ele olha a esquerda de uma palavra, mas também a direita de uma palavra. Então, essa é a ideia do bidirecional. Né? Ele treina dessa forma. E ele é basicamente treinado considerando duas coisas principais. Uma delas é a modelagem, né, a criação desse modelo de linguagem de forma mascarada, que é isso que eu já comentei com vocês, né, de você ter uma sentença e você mascarar a parte dela, e daí ele vai treinando, tentando descobrir qual é a palavra que está mascarada. E outra parte do treinamento dele é baseada na predição da próxima sentença. Então, você tem um texto com duas sentenças e ele tenta, a partir da primeira sentença, descobrir qual seria a segunda sentença mais adequada ali para completar a primeira sentença. Isso também ele consegue com texto sem estar rotulado, né? Dado um texto de um livro, por exemplo, ele tem sequência de frases, ele pode usar essas frases em sequência para fazer o treinamento. Não precisa um ser humano passar nenhum rótulo adicional para ele fazer isso. E aqui, né, estou falando de BERT, mas você aplica GPT também, eles são modelos que eles usam, né, o contexto
de cada palavra, né, para aprender a fazer a representação. Os modelos livres de contexto, como o Word2Vec, o que é o Word2Vec? É um daqueles modelos mais tradicionais de word embedding, que justamente a partir dele seria possível fazer aqueles gráficos que eu fiz bidimensionais, né? Obviamente ele usa mais dimensões, para falar, né, onde a gente vê que o feliz está perto do contente, está perto do alegre, está mais longe do triste, do deprimido, etc. E também para fazer aquelas operações, né, que a gente viu de rei, rainha, homem e mulher. Então, esse é um dos modelos, inclusive um dos mais famosos de word embedding. Ele foi criado em 2013, e o defeito deles, até que a gente estava comentando, né, quando eu mostrei o gráfico sobre isso, é que cada palavra tem uma única representação, né? Então a palavra laranja, você não conseguia saber, né, se ela era uma fruta ou se ela era uma cor, né? Você tentava representar tudo ao mesmo tempo nela, e ela acaba não ficando nem junto com o grupo de frutas, nem junto com o grupo de cores. Já os modelos contextuais, como o BERT e o GPT, eles consideram o contexto de ocorrência da palavra, né? Então, na verdade, não existe só uma palavra laranja, existe a palavra laranja num contexto. Então, tem várias probabilidades, vários valores aí relacionados à palavra laranja, dependendo do contexto que ela está. E com isso você consegue, de certa forma, entender, né, numa frase, se aquela palavra laranja ela está se referindo à cor laranja ou à fruta laranja. O BERT, né, ele foi lançado também ali em sequência do GPT, né? E um artigo de 2019 fez também testes, né, do BERT contra várias tarefas de processamento de língua natural, e ele atingiu o estado da arte em 11, né? O exemplo que eu tinha mostrado para vocês sobre GPT era um artigo justamente de 2018 que mostrava que o GPT tinha atingido o estado da arte em diversas tarefas. A equipe que desenvolveu o BERT testou ele para várias tarefas, inclusive comparando com o GPT-1, né, que era o único disponível na época, e em 11 tarefas esse modelo atingiu aí o estado da arte, né? Ele foi novamente refinado para resolver as tarefas, né? Teve o que a gente chama novamente de fine tuning, né? De você fazer aí os ajustes pontuais ali para aprimorá-lo, para resolver tarefas, e ele obteve o estado da arte, o melhor resultado que existia na época para verificar se uma sentença está gramaticalmente correta, identificação de sentimentos, verificação de equivalência semântica entre sentenças, relação entre a premissa e a hipótese, perguntas e respostas, relação entre sentenças, né, se uma sentença está concordando, discordando ou não é relacionada com a outra, identificação de entidade referenciada pelo pronome e identificação da sequência mais plausível, né? Essas duas últimas, entidade referenciada pelo pronome, é aquele exemplo que eu dei, né? O menino está triste porque sua bola furou, é saber que o sua, né, está falando da bola do menino, né? Esse tipo de coisa. E a identificação da sequência mais plausível é isso, né? Dado uma frase, descobrir qual que é a próxima mais plausível. Bom, então, já falei do GPT, já falei do BERT, vou falar agora mais um pouquinho do GPT, passando os detalhes, inclusive falando um pouquinho agora dos próximos, né? Eu falei mais do 1, vou falar do 2, do 3 e assim por diante. Então, aqui eu já tinha falado, né, que ele é baseado em transformadores pré-treinados generativos, né, que é um grande modelo de linguagem, e nesse contexto, né, ele possui muitos parâmetros e é treinado com um grande volume de dados. Mas o que são esses parâmetros? Os parâmetros são basicamente o que a inteligência artificial, né, nesse contexto, ela consegue aprender. De fato, que valores ele consegue aprender e quantos valores são esses, né? O objetivo é justamente acertar esses valores. O aprendizado consiste em aprender ou encontrar os valores para fazer a representação. E aqui, só para dar um exemplo aí, começando por uma regressão linear, que é algo que bastante gente conhece, né? Se eu quero descobrir o valor de uma variável, que aqui vai ser a minha saída, com base em 3 outras variáveis, por exemplo, eu gostaria de saber se vai chover ou não, com base na temperatura, na umidade do ar e no vento. Então, eu tenho valores de temperatura, umidade do ar e vento, e tenho a saída, por exemplo, a probabilidade de chuva. Então, só para dar um exemplo aí, dando nomes a essas variáveis. Então, eu teria 3 variáveis de entrada e o objetivo é estimar o valor de uma variável de saída, e eu tenho, né, pensando aqui em aprendizado, né, aprendizado computacional,
eu teria, né, um conjunto de dados, né, de treinamento, ou seja, que já teria os valores dessas 3 variáveis de entrada e o valor da variável de saída, e o meu modelo vai tentar aprender a relação entre elas, né? Uma forma de fazer isso é com regressão linear, e o que a gente aprende são os coeficientes, né, de cada uma, relacionados a cada uma das variáveis de entrada. Então, eu tenho que pegar a temperatura e a chance de chover, por exemplo, vai ser dada por 0,3 vezes a temperatura, mais 0,2 vezes a umidade do ar, menos 0,1 vezes a velocidade do vento. Faz de conta, né? Mas o ponto é que eu teria 3 parâmetros aqui para aprender. Se eu falar agora de uma rede neural, né, começando aqui pela ideia do perceptron simples, que é a ideia mais básica aí de como um neurônio funcionaria, que novamente, né, a gente está usando uma referência aí de décadas atrás. Se eu tenho 3 entradas e 2 saídas, e depois, né, tem uma forma de ativar essa saída, por exemplo, se a saída é se uma notícia é verdadeira ou falsa, né, então tem toda uma forma de, com base nos parâmetros, ativar, né, essa notícia é falsa, não, essa notícia é verdadeira, se caso fosse um modelo para descobrir isso daí. Mas olhando esse exemplo simples, aqui a gente tem 6 parâmetros, né? Então, só para dar uma ideia de volume de parâmetros. Se a minha rede começa a ter mais camadas e a gente, né, tanto para GPT quanto para a BERT, a gente está falando de redes profundas, de redes com muitas camadas, o número de parâmetros vai crescendo muito rápido, né? Então, aqui eu tinha 6 parâmetros, mas se eu tiver uma camada extra, que a gente chama, nesse caso aqui, de um perceptron, a gente chama de uma camada oculta, eu já passo a ter um total de 20 parâmetros, né? Se a gente somar cada uma dessas setinhas aqui, que é cada um dos parâmetros, que é cada um dos pesos da rede que o nosso algoritmo vai aprender, eu já passo para 20. Se eu tiver mais camadas, isso vai aumentando ainda mais. Então, só para a gente ter uma ideia do que são esses parâmetros. Mas quantos parâmetros, de fato, o GPT ou o BERT tem? Então, aqui eu tenho uma tabelinha sobre isso. O GPT-1, que é aquele de 2018, ele tem 0,12 bilhões de parâmetros. Para ser mais preciso, acho que são 117 milhões de parâmetros, ou arredondando aqui, 0,12 bilhões de parâmetros. E ele foi treinado com um corpus de texto que tem 4,5 gigabytes de texto. O BERT, ele tem 340 milhões de parâmetros. O GPT-2, que foi lançado em 2019, 1,5 bilhão de parâmetros. O GPT-3, que tem uma primeira versão em 2020, depois, né, ele foi atualizado com uma versão lançada em 2022, né, que justamente tem dados de até 2021. Tem 175 bilhões de parâmetros, né, ele foi treinado com 570 gigabytes. Né, a diferença aqui, né, é um treinamento inicial mais com como que evoluiu, né, os dados que foram usados. Primeiro, principalmente livros, né, então tem um corpus de livros. Depois foi usado também páginas específicas do fórum de discussão online, Reddit. A Wikipedia, em inglês também, né, foi usada aqui, né? Então, com isso foi aumentando a quantidade de texto que foi passada entre, né, uma versão e outra. Então, cada um desses modelos, né, ele aprendeu mais, digamos assim, por 2 motivos, né? Primeiro, por ter mais parâmetros para aprender, então tinha mais capacidade ali de aprendizado, e além disso ele foi alimentado, né, foi passado como entrada para esses modelos cada vez um volume maior de texto. E, né, foi lançado recentemente, né, o GPT-4, mas essas informações, os detalhes de parâmetros e dados não são públicos, né? Então, tem uma estimativa aí que ele tem em torno de 100 mil bilhões de parâmetros, ou seja, 100 trilhões de parâmetros, né? Então, é muito parâmetro. E só para a gente fazer uma análise comparativa entre GPT-1, 2 e 3, né, que tem os parâmetros divulgados, né, o GPT-1, quando ele foi lançado, ele era principalmente o modelo de linguagem, esse modelo que mantém as probabilidades, né, de cada uma das palavras, no contexto das sentenças, e daí você podia, né, treiná-lo para resolver tarefas específicas de inteligência artificial, tanto é que ele, de fato, se mostrou melhor em diversas tarefas. Uma vantagem do GPT-2, até pelo grande aumento dos parâmetros, né, e também da quantidade de dados que foram usados para treiná-lo, é que você conseguia, de certa forma, passar a tarefa como parte da entrada, né? Ao invés de
simplesmente representar algo e depois você usar essa representação e treinar um modelo de inteligência artificial, ele tinha uma quantidade tão maior de parâmetros que você podia, como parte da entrada, falar, eu queria traduzir, eu queria fazer alguma outra coisa, e de certa forma, né, o modelo conseguia representar isso. Já o GPT-3, né, o que é considerado uma das grandes vantagens dele, assim, de maneira muito sumarizada, né, o que é chamado de zero shot learning, one shot learning e few shot learning. Que é isso, né? O modelo conseguir resolver problemas sem você precisar passar nenhum exemplo para ele, ou você passando um único exemplo, falando, olha, uma solução para uma forma de resolver esse problema é dessa forma, e daí você faz novas perguntas para ele, e daí ele aprende com esse único exemplo, ajuda ele a saber o contexto, né, do que ele está fazendo, e ele faz isso melhor, ou com uma pequena quantidade de exemplos, né? Então, por isso, 0, 1 ou poucos exemplos, né? Então, é um aprendizado baseado em 0, 1 ou poucos exemplos. Note que não é o treinamento dele que usa poucos exemplos, pelo contrário, o treinamento dele usa um volume muito grande de texto, mas daí, para você usar ele para resolver outros problemas, você consegue, de fato, usar de maneira eficiente, ou mesmo sem passar nenhum exemplo específico de como você espera a resolução, ou passando um único exemplo, ou passando poucos exemplos. É lógico, né? Quanto mais informação você fornece para ele, maior é a chance de ele te dar uma resposta melhor. E aqui, fazendo uma análise gráfica, né, do que representa essa quantidade de parâmetros, né, são números tão altos que a gente tem aqui, que às vezes, né, estão em bilhões, que às vezes é difícil da gente ter uma ideia. Então, só fazendo um paralelo com o diâmetro de corpos celestes, né, se a gente pegar o GPT-1, é como se ele tivesse mais ou menos, a gente pode considerar que ele tem mais ou menos o diâmetro da Terra, né, para fazer a nossa linha base aí para fazer os outros exemplos. Já o GPT-2, em número de parâmetros, teria o diâmetro de Júpiter, né, o maior planeta do sistema solar. Já o GPT-3 teria o equivalente a 12 diâmetros do Sol, né? Vocês percebem como isso tem uma escala muito diferente. E note que eu coloquei, né, todos os corpos celestes aqui com o mesmo tamanho, né? Se a gente colocar em escala, o que vai acontecer é que a quantidade de parâmetros do GPT-1 vai ser, né, proporcional a esse pontinho aqui praticamente invisível, onde está o mouse, do GPT-2. Né, a gente tem o diâmetro de Júpiter aqui, que nessa representação está bem pequenininho também, e o GPT-3 está ocupando aqui quase a tela inteira. Né? Então, a gente tem uma escala muito grande do crescimento dos parâmetros e, de certa forma, da capacidade de aprendizado do modelo. Mas, né, falei principalmente do modelo, mas e o que tem, né, de diferente aí o GPT 3.5 ou o ChatGPT? Né? O ChatGPT, ele mesmo fala que ele, né, foi baseado aí no modelo ou na arquitetura GPT 3.5. Né? O ChatGPT, ele consiste de uma versão aprimorada do modelo de linguagem em si, que foi otimizada para conversas. E como que ele foi otimizado para conversas? Como que ele foi aprimorado? Foi feito o que é chamado de aprendizado por reforço a partir de feedback humano. Ou seja, o modelo, depois de estar treinado daquela forma que a gente já conversou, ele foi testado, né, por humanos, para os humanos falarem o que era uma coisa boa, o que era uma resposta boa, uma resposta ruim, e com isso ele foi aprendendo mais. Né? Eu estou citando aqui, né, a forma de aprendizado que foi descrita para o InstructGPT, né, que é um desses vários aí que foram criados, né, dessas famílias, porque é o que a gente acha a maior documentação sobre o processo, né? A gente não acha esse detalhamento para outras versões. Vou explicar o processo, que é dividido em 3 etapas. Né? A primeira, né, isso depois do modelo de linguagem já está treinado, rotuladores, né, pessoas, seres humanos, apresentaram o comportamento esperado a certas perguntas. Então, tinha pergunta e os seres humanos falavam o que era esperado de uma resposta adequada ou correta para aquela pergunta, né, em termos de estrutura. Né? E daí, um processo de aprendizado supervisionado era utilizado para aprimorar, né, o GPT-3, fazer isso que a gente chama de fine tuning, para ele aprender, né, qual que é o comportamento de uma resposta esperada. Então, aqui, de fato, a gente tinha dados rotulados por seres humanos, falando, o correto para responder essa pergunta é responder dessa forma. A segunda etapa também envolve
ou envolveu rotuladores humanos, e daí o modelo, né, já refinado, ele era feita uma pergunta para ele e ele dava um conjunto de saídas, um conjunto de respostas possíveis àquela pergunta. E os rotuladores, eles ordenavam, falavam, ó, dessas, por exemplo, 4 saídas, né, essas 4 respostas, a melhor é essa daqui, essa outra é a segunda melhor, essa é a terceira, e a terceira e a quarta são iguais em termos de qualidade da resposta. E daí foi feito um processo de recompensa, né, justamente para o modelo aprender, né, que é melhor dar respostas melhores, né? Então, novamente, esses dados passados por seres humanos foram utilizados para o refinamento do modelo, né? Era criada uma política no modelo para falar qual que resposta parece ser mais adequada. E daí, na terceira etapa, com base nas perguntas que já existiam, né, no conjunto de dados, eram feitas as perguntas, a política, né, do sistema fornecia a saída e ela era avaliada, né, a saída era avaliada de acordo com o que foi aprendido, né, justamente nas etapas anteriores, e com isso ela, na verdade, se autoalimentava falando, puxa, essa saída aqui não está muito boa, né, a saída que foi dada não é a mais adequada, e com isso tem uma atualização da política. Né? Nessa etapa não tem mais rotuladores humanos, mas justamente a gente chegou aqui com base nos dados de rotuladores humanos das 2 etapas anteriores. E o que o ChatGPT não é? Né? É importante falar isso, que as pessoas às vezes estão usando ele de uma forma um pouco incorreta ou descuidada, né? Ele não é uma enciclopédia digital com todo o conhecimento da humanidade. Então não adianta você tentar perguntar qualquer coisa para ele e acreditar que ele está acessando uma enciclopédia digital, um conhecimento, pegando aquele conhecimento e te entregando um conhecimento verificado e validado. Né? Ele é feito para representar texto, né? Realmente a atividade básica dele é achar qual é a próxima palavra, com base nas palavras anteriores. É lógico que ele faz muito mais do que isso, mas ele pode estar ali contando uma história, tá achando palavras prováveis, né, e montando sentenças com base em palavras prováveis, então ele pode estar falando coisas que não são verdades. Ele não é realmente um repositório do conhecimento da humanidade que você consegue perguntar e ter a resposta correta sempre. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, se você olhar no próprio site do ChatGPT, ele vai falar das 3 grandes limitações que ele tem, né? Ocasionalmente ele pode gerar informações incorretas, é o que eu acabei de falar, ele pode produzir instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso, e ele também tem conhecimento limitado do mundo e dos eventos que aconteceram após 2021, né? O conhecimento dele, né? Os dados que foram usados para treinamento dele só tem um rótulo de tempo aí, eles, né, tinham sido produzidos até um dado momento, lembrando que é um modelo pré-treinado, né, ele não está aprendendo novas coisas em termos do modelo de linguagem. O que ele tem aprendido recentemente, ou continua aprendendo, é justamente o que é uma resposta melhor do que a outra. Então, só lembrando, né, resumindo, ele realmente, a base dele é aquela base do que a gente tem no nosso celular ali, quando a gente está escrevendo uma sentença e você vai escrevendo a sentença e ele vai sugerindo o que ele acha que é a próxima palavra. Mas como a gente viu, ele é mais do que isso, ou ele é isso de uma forma muito mais sofisticada, e com isso ele pode ser usado para resolver vários problemas, como citados durante os slides aqui, né, que ele, de fato, né, tinha sido o melhor sistema a resolver um conjunto de problemas ligados aí a processamento de língua natural. E aqui, né, eu tinha começado os slides, né, justamente perguntando para o ChatGPT o que é o ChatGPT. Eu também perguntei para ele quem sou eu, né, quem é o professor Luciano Antônio Giampietri, da USP. E ele respondeu, né, e aqui justamente eu trago esse exemplo para a gente saber que primeiro ele escreve um texto bem escrito, né, em termos de português, é um texto tipicamente muito educado, muito político, então realmente é um texto que convence, mas ele pode estar com informações incorretas, é isso que eu quero mostrar aqui. Ele passa a minha biografia, e só falando aqui em relação à minha formação, nesse primeiro slide, ele errou minha formação e minha atuação, né? Ele errou onde eu trabalho, ele acertou que é na USP, mas ele errou a unidade, ele errou o ano que eu comecei a trabalhar, ele acertou que eu sou formado, que eu tenho graduação pela Unicamp, mas a minha graduação é em ciência da computação, não é em engenharia elétrica, ele errou. Ele falou que eu tinha mestrado em ciência da computação, mas eu não tenho mestrado, eu fiz doutorado direto. Ele acertou que eu tenho doutorado pela Unicamp,
mas errou o curso novamente. Ele falou que era engenharia elétrica, ciência da computação, e ele falou que eu fiz um estágio nos Estados Unidos, em Maryland. Não, eu fiz um estágio nos Estados Unidos na Microsoft Research. Então, né, vários erros aqui num único slide. Depois ele foi falar, né, continuou falando sobre mim, falou da minha atuação em projetos de pesquisa, na orientação de estudantes, etc., nos temas, né, que eu trabalho também. Ele deu uma exagerada, não vou falar que ele realmente errou gravemente em nada aqui, mas ele exagerou. E, por fim, né, o último slide que eu vou falar aqui da parte dessa biografia não autorizada que ele fez de mim, ele, né, falou das áreas de atuação minhas, ele está correto, só que ele falou que eu desenvolvi, que uma das minhas principais contribuições é que eu desenvolvi um software chamado ECA e eu não desenvolvi esse software. Eu já usei, super interessante, parabéns para quem fez, mas não fui eu, né? Eu não sou da equipe que desenvolveu esse software. Então, muito cuidado com isso, né? As informações que são passadas, se a gente tentar, né, simplesmente acreditar que pode fazer uma pergunta para ele que a resposta vai estar sempre correta, isso não acontece sempre. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas hoje. Tem meu contato também, né? Vocês me encontram com o @de Jean Pietri nas diferentes redes. Muito obrigado.